Isso aí, hoje falando sobre missões, mais especificamente sobre o trabalho da Junta de Missões Mundiais, uma organização missionária há 107 anos, aí desenvolvendo o trabalho de despertar e preparar vocacionados para missões, né? Glória a Deus por isso, pelo trabalho da Junta, pelo trabalho de vocês. E eu tenho pergunta aqui de telespectador. A Junta de Missões Mundiais, ela é uma organização vinculada aos batistas do Brasil, certo? Certo. A pergunta é, só pessoas batistas, pessoas que estejam dentro do segmento batista podem participar do projeto missionário da Junta de Missões Mundiais? Existem várias formas de você participar dos nossos projetos. Nós temos algumas viagens de voluntários que vão para várias regiões do mundo com o objetivo de passar ali um curto período de tempo, 2 semanas, 1 mês, consagrando as suas profissões para a comunicação do Evangelho. E, nesse momento, pessoas interessadas, irmãos nossos em Cristo, que têm o interesse de compartilhar o amor e a graça de Deus, podem participar das nossas viagens missionárias, Voluntários Sem Fronteiras ou Tour of Hope, que são os dois grandes grupos de viagens que nós temos. Quando se fala de uma participação em um projeto missionário para um longo tempo, onde a pessoa vai se preparar e irá para o campo missionário dedicando a sua vida, nós sim temos que enviar pessoas que pertencem, que são membros de uma igreja batista afiliada à Convenção Batista Brasileira. Porque nós somos a junta missionária para o mundo da Convenção Batista Brasileira, sustentada e liderada, então, pelos batistas da Convenção Batista Brasileira. Portanto, projetos especiais, qualquer denominação, uma pessoa que conhece a Jesus pode participar sem problema nenhum. Já no momento do envio pela junta, é preciso ser batista. Então, há 107 anos atrás, quando foi criada a Junta de Missões Mundiais, foi criada também a Junta de Missões Nacionais. E o objetivo é que essas duas organizações, Missões Mundiais, Missões Nacionais, estejam a serviço das igrejas batistas do Brasil para realizar a obra. Missões nacionais dentro do território nacional e missões mundiais no estrangeiro. Então, elas foram criadas pela própria Convenção Batista para servir as igrejas batistas. Daí porque, na verdade, quando o missionário se apresenta para ir para o campo, ele é membro de uma igreja batista. Isso foi dito aqui no começo. Ele é membro de uma igreja batista, essa igreja batista vai sustentá-lo ou sustentá-lo em parte, né? Porque precisa disso. Então, esse é o objetivo, porque foi criada a Junta de Missões Mundiais. E apenas para um registro, né? A Junta de Missões Mundiais da Convenção Batista Brasileira é hoje a 2ª maior junta missionária no mundo. Amém. Isso aí. Os nossos telespectadores também estão querendo saber como que é o sustento desses missionários. O senhor já falou, muitas vezes a igreja se responsabiliza por parte ou pelo sustento total. Muitas vezes as pessoas vão deixar uma profissão, para, às vezes deixar um emprego né, que elas tenham para se dedicar ao trabalho missionário. Como que é o sustento desse missionário? E falem um pouquinho também se esse missionário ele vai para o campo missionário e depois quando ele volta, como é que fica esse sustento dele, como é que isso acontece? Bem, o sustento do missionário é feito através das igrejas batistas da Convenção Batista Brasileira. Nós temos hoje 2 grandes fontes de recursos financeiros. A campanha do Dia Especial, vamos falar um pouco sobre ela daqui a pouco, e o programa Parceria Nação Missionária. Então, é a nossa fonte de receita onde pessoas fazem uma parceria e sustentam em oração e financeiramente os missionários que estão sendo enviados para o campo. A Junta de Missões Mundiais ela se preocupa com o futuro do seu obreiro. Então, enquanto o missionário está atuando no campo, nós fazemos o recolhimento do seu INSS para garantir uma aposentadoria no seu retorno ao país. Também reservamos um recurso chamado Fundo de Garantia por Tempo de Ministério, que vai também trazer para o missionário uma certa segurança no futuro, na aquisição de uma casa própria ou no investimento da maneira que ele
achar a mais apropriada no seu momento de retorno. Com isso, enquanto ele está atuando no campo missionário, nós estamos também aqui desenvolvendo várias atividades para garantir o seu futuro no retorno do campo missionário. Então, o sustento vem pelas ofertas que os membros das igrejas enviam para nós, e são essas ofertas administradas com todo o temor ao Senhor, com toda a responsabilidade que nós sabemos que temos diante dos nossos mantenedores, mas muito mais diante do nosso Deus. E como é que isso se alcança? Porque os missionários vêm de férias ao Brasil ou são chamados para vir ao Brasil num período como este agora, quando nós estamos em plena campanha de divulgação do trabalho missionário nas igrejas. O missionário vai às igrejas, fala do seu trabalho, daquilo que Deus está fazendo através dele e desafia as pessoas se querem ajudar no trabalho dele. Então as pessoas aí conhecem o missionário e ao mesmo tempo elas se identificam com o missionário e passam a enviar mensalmente aquilo que é chamado de parceria de ação missionária, né? Ou o PAN. O PAN, parte do sustento missionário para estas pessoas. Parceria de ação missionária. Parceria na ação missionária, o PAN. Bacana, bacana. É isso mesmo, o povo de Deus sendo sustentado pelo povo de Deus, né? Para poder fazer esse trabalho acontecer. E não é um emprego com carteira assinada, seletista, etc., mas as mesmas preocupações, né? De cuidar da velhice, através do INSS, cuidar de um futuro através do Fundo de Garantia de Tempo Ministerial, né? É uma equivalência aí ao FGTS que a gente tem. Todo missionário nosso, ele é comissionado como um ministro de confissão religiosa. Então, nesse processo de seleção e capacitação, todos eles são apresentados ao Conselho da Convenção Batista Brasileira. Há uma comissão de exame. Esse missionário, então, ele é aprovado por essa comissão e todos são ali comissionados como ministros de confissão religiosa. Isso para garantir que a sua atuação não é de um emprego, mas sim de um chamado, de uma dedicação da sua vida a um chamado recebido do Senhor. Meu chamado, Voz de Deus às Nações, é o tema da campanha desse ano. Exato. E aí, por que esse tema? Por que esse tema, a pertinência dele nesse momento? Eu diria que os batistas brasileiros chegaram a um momento, a um auge, digamos assim, em que eles sentem que a grande necessidade é chegar aos povos ainda não alcançados. E esse tema concreto, né, meu chamado, Voz de Deus às Nações, é para conscientizar cada vocacionado que quando ele é chamado por Deus, é chamado para ir às nações e levar a voz de Deus. Certo. Por isso, meu chamado, Voz de Deus para as nações, ou às nações. E é isso que ele faz. Bacana. Na verdade, é exatamente isso que o pastor Galvão falou. Queremos conscientizar cada membro de uma igreja que ele precisa viver o seu chamado. E o que é viver o chamado? Ser voz de Deus às nações. A partir da sua própria família, da sua própria comunidade e olhando as nações, o nosso foco tem sido os povos não alcançados. Hoje temos cerca de 3.800 povos não alcançados ao redor do mundo. E quando o seguidor de Jesus Cristo, o servo de Cristo, vive o seu chamado, a maneira como ele vive transforma-se na voz de Deus para as nações. O despertamento, então, de vocacionados, né? Esse é um grande desafio para nós, enviar mais obreiros ao campo. Hoje, a Junta de Missões Mundiais, podemos dizer que ela é uma agência missionária, mas é uma agência humanitária. Os nossos projetos hoje estão muito alinhados com o que nós chamamos os Objetivos do Milênio da ONU. Trabalhamos com erradicação da fome, com erradicação do analfabetismo, trabalhamos o cuidado com as crianças em várias frentes missionárias. Hoje atendemos a cerca de 11.000 crianças em nossos projetos socio-missiológicos ao redor do mundo. Então, o que queremos dizer com isso? É que o membro da igreja, o profissional, o professor, o médico, o advogado, ele vive o seu chamado como voz de Deus às nações e transforma vidas em 86 países onde nós estamos hoje.
com cerca de 1.560 missionários que estão atuando no campo missionário e atingindo, assim, com os nossos projetos humanitários, a mais de 20 mil pessoas. Isso é ser voz de Deus, é cuidar e proteger, amar e ministrar compaixão. Jorgelina tem sido aí, voz de Deus. Voz de Deus, né, Jorgelina? E até pensando naquilo que agora a gente está falando, acho que a gente é voz de Deus às nações quando a gente entende o grito e o pedido das nações. Quando você vê tanta necessidade, chega um momento que o coração fica pequenininho. E talvez a primeira sensação que a gente tem é de muita impotência. Disse, tá, mas quantos povos que ainda não conhecem Jesus? O número de nossos missionários parece que não são suficientes e não são ainda suficientes para aquele trabalho, mas por isso que o fato é que essa voz de Deus às nações é da igreja em si. Não só do missionário que vai para o campo, mas aquele que fica aqui. Eu tenho uma costume, não sei que tão saudável é, mas entrar no metrô quando está muito cheio. Porque quando eu começo a ver a quantidade de pessoas lá dentro, eu começo a orar por cada um e olhar por cada um como um futuro missionário. Quantos deles nem sabem que é isso que Deus tem para eles? E uma palavra que tem trazido paz ao meu coração nestes últimos dias é quando o profeta Elias se encontra cara a cara com Deus e ele fala assim, mas eu sou o único que te sirvo e que falo sobre você. Aí Deus fala, para um pouco, para a bola, não é tão assim. Tem outros 7.000 que você não conhece que ainda não dobraram joelhos na frente do Baal. E quando você começa a ver que não é só você que está levantando essa voz, que tem muitos outros que pensam da mesma forma. Quando você vê que os guerreiros em toda essa batalha, não é só você, que os que estão do lado também estão na mesma batalha, você começa a dar força às vozes que você tem do lado. Amém. E quando a gente levanta a voz, falando que Deus é a resposta, e demonstra na história que foi a resposta, aqueles que estão calados e que pareciam não ter força, voltam de novo a levantar e a tirar forças de onde não tem, para poder se levantar contra isso. Se a gente olha lá no tempo que a escravidão dos barcos negreiros acabaram, a gente diz, mas teve lá crentes que levantaram a voz e por isso aconteceu de forma histórica. É verdade. Eu mesmo, hoje, por exemplo, a quantidade de vítimas de tráfico humano, de escravidão contemporânea, em número, é muito maior do que era no tempo dos barcos negreiros. E quando você olha, você diz, será que é possível? Na Europa, de 100.000 traficantes, só vão preso 2%. E quando você olha, diz, mas é impossível. Aí que você vê que é o momento de levantar a voz, porque essa voz sim tem força, porque essa voz começa com a palavra de Deus, e Ele é a palavra. E a gente sabe, só olhando para trás e pela mesma história, que pode ter uma mudança. E é isso que nós queremos com essa campanha, mobilizar o povo de Deus, para que esteja somando esforços com os missionários que já estão no campo, com aqueles que estão se apresentando agora, muitos estão no processo de preparação, e então que o povo se levante como voz de Deus realmente, que se apresente para ir ao campo, que interceda por aqueles que estão, porque somente assim, unidos em oração, em dependência do Senhor e erguendo a nossa voz como povo santo, como povo exclusivo de Deus, para realmente proclamar a maravilha daquele que nos chamou das trevas para a sua luz. É isso aí, e a gente sempre pode participar, orando pelo trabalho missionário e contribuindo financeiramente também para o trabalho missionário, né? Muitas vezes a gente não pode ir, mas com algo que a gente gasta ali na esquina, num sanduíche, num almoço, a gente pode muitas vezes sustentar um missionário, né? E fazer com que ele possa Hoje estar nós lá trabalhamos com 4 evangelho. pilares para o avanço missionário. O primeiro deles é a intercessão. Quando eu clamo ao Senhor por força e discernimento, direção, proteção para aqueles que estão no campo. Eu também posso contribuir para o avanço missionário quando eu compartilho com os meus irmãos e meus amigos o amor por missões. Eu também posso participar indo.
indo por um tempo determinado, uma viagem missionária, me dedicando no nosso projeto, no programa Radical, onde o jovem ele dedica 1 ano, 2 anos da sua vida para o campo missionário. E eu também posso participar do avanço contribuindo financeiramente. Então, orando, indo, compartilhando, mobilizando as pessoas e então também ofertando financeiramente. E uma contribuição muito importante é aquela que os mesmos pastores de igreja podem fazer. Quando tenha um obreiro bem preparado, que está falando que tem um chamado, está fazendo uma boa coisa, ao deixar abrir as portas. O missionário sonha e está nem aí com o preço que vai pagar. Mas o pastor vai estar pensando nisso. E eu falo como experiência pessoal. A junta não é perfeita, está feita por homens, então tem seu erro, perfeito, como qualquer outra organização. Mas o importante é que o missionário não está visto como um número, e se está visto como uma pessoa. E parece coisa simples, mas não é. Ou seja, você é contemplado, não é só contemplado, você é uma máquina que trabalha para trazer um resultado. Não, você é uma pessoa que está sendo contemplada, a sua saúde física, psíquica, emocional, sua família está sendo contemplada, seu futuro. Para que você possa estar lá tranquilo, proclamando o Evangelho de Cristo. Gente, eu preciso ir para o intervalo. Nós já estouramos tremendamente esse tempo. Eu vou para o intervalo e a gente volta já já, tá bom? Vamos lá.